Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 11. Quando Roboão chegou a Yal-Shalaim, reuniu imediatamente a casa de Alda e de Beniamim, 180.000 guerreiros treinados, a fim de lutar contra Israel e restituir o reino a Roboão. Então Semaías, o homem do verdadeiro Criador, recebeu a seguinte palavra de Yal. Diga a Roboão, filho de Shalmó e rei de Alda, bem como a todos os israelitas em Alda e em Beniamim. Assim diz Yal: não vão à guerra contra os seus irmãos. Volte cada um para sua casa, pois fui eu que fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra de Yal e voltaram. Não foram lutar contra Jeroboão. Roboão morou em Yal-Shalaim e fortificou cidades em Alda. Assim, fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Soco, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Alda e em Beniamim. Além disso, reforçou as cidades fortificadas colocando nelas comandantes, suprindo-as de alimentos, azeite e vinho, e equipando todas essas cidades de escudos grandes e lanças, tornou-as muito fortes. E Alda e Beniamim continuaram sob o seu domínio. E os sacerdotes e os levitas que estavam em todo Israel deixaram os seus territórios e tomaram sua posição ao lado de Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e sua propriedade e foram para Alda e Yal-Shalaim, porque Jeroboão e seus filhos os tinham dispensado de servir como sacerdotes para Yal. Então Jeroboão designou seus próprios sacerdotes nos altos sagrados, para servir os demônios caprinos e os bezerros que tinha feito. E de todas as tribos de Israel, os que estavam com o coração determinado a buscar a Yal, o Criador de Israel, seguiram os sacerdotes e os levitas e foram para Yal-Shalaim a fim de oferecer sacrifícios a Yal, o Criador dos seus antepassados. Por 3 anos eles fortaleceram o reinado de Alda e apoiaram Roboão, filho de Shalmó, pois andaram no caminho de Davi e de Shalmó por 3 anos. Então Roboão tomou como esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiaiú, filha de Eliabe, filho de Jessé. Com o tempo ela lhe deu filhos: Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, ele se casou com Maacá, neta de Abissalão. Com o tempo ela lhe deu estes filhos: Abial, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maacá, neta de Abissalão, mais do que a todas as suas outras esposas e concubinas. Ele teve 18 esposas e 60 concubinas, e se tornou pai de 28 filhos e de 60 filhas. Assim, Roboão designou Abial, filho de Maacá, como cabeça e líder entre os seus irmãos, pois pretendia fazê-lo rei. Mas Roboão agiu com entendimento e enviou alguns dos seus filhos a todas as regiões de Alda e de Beniamim, a todas as cidades fortificadas, e lhes deu muitas provisões e providenciou para eles muitas esposas. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 12. Assim que o reinado de Roboão ficou firmemente estabelecido e ele se tornou forte, ele abandonou a lei de Yal, e todo Israel fez o mesmo. Visto que tinham sido infiéis a Yal, Sisaque, rei do Egito, veio contra Yal-Shalaim no 5º ano do rei Roboão. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e inúmeros soldados que vieram com ele do Egito, líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas de Alda e chegou a Yal-Shalaim. O profeta Semaías se dirigiu a Roboão e aos príncipes de Alda, que tinham se reunido em Yal-Shalaim por causa de Sisaque, e lhes disse: Assim diz Yal: vocês me abandonaram, por isso eu também os abandono nas mãos de Sisaque. Em vista disso, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: Yal o Altíssimo é justo. Quando Yal viu que eles tinham se humilhado, Yal enviou a seguinte palavra a Semaías: eles se humilharam. Não vou destruí-los, mas os livrarei em breve. Não derramarei a minha ira sobre Yal-Shalaim por meio de Sisaque. Mas eles se tornarão servos dele, de modo que saberão a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Então Sisaque, rei do Egito, veio contra Yal-Shalaim. Ele levou os tesouros da casa de Yal e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Shalmó tinha feito. Por isso, o rei Roboão fez escudos de cobre para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda, que vigiavam a entrada da casa do rei. Sempre que o rei ia à casa de Yal, os guardas entravam carregando os escudos e depois os devolviam à sala dos guardas. Visto que o rei se humilhou, a ira de Yal se afastou dele, e ele não os destruiu totalmente. Além disso, ainda havia algumas coisas boas em Alda. O rei Roboão fortaleceu a sua posição em Yal-Shalaim e continuou a reinar.
Roboão tinha 41 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 17 anos em El-Shalaim, a cidade que Iau havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para pôr o seu nome. O nome da mãe do rei era Naamá, a Amonita. Mas ele fez o que era mal, pois não estava determinado no coração a buscar a Iau. Quanto à história de Roboão, do começo ao fim, não está registrada nos escritos de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, em forma de registro genealógico, e sempre houve guerras entre Roboão e Jeroboão. Então Roboão descansou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi, e o filho dele, Abial, tornou-se rei no seu lugar. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abial, conhecido por Abias, tornou-se rei sobre Alda. Ele reinou por 3 anos em El-Shalaim. O nome da sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abial e Jeroboão. Assim, Abial foi à guerra com um exército de 400.000 guerreiros valentes e treinados. E Jeroboão pôs-se em formação de batalha contra ele com 800.000 homens treinados, guerreiros valentes. Então Abial ficou de pé no monte Zemaraim, que fica na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouçam-me, ó Jeroboão e todo Israel. Vocês não sabem que Iau, o Criador de Israel, deu a Davi um reino sobre Israel para sempre, a ele e aos seus filhos, por meio de um pacto de sal? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salmó, filho de Davi, levantou-se contra o seu amo e rebelou-se. Então homens vadios, imprestáveis, juntaram-se a ele. E eles se mostraram superiores a Roboão, filho de Salmó, pois Roboão era jovem e inseguro, e não pôde oferecer resistência a eles. E agora vocês pensam que podem se sair bem contra o reino de Iau nas mãos dos filhos de Davi só porque vocês são uma grande multidão e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem as suas divindades. Não foram vocês que expulsaram tanto os sacerdotes de Iau, os descendentes de Aron, como os levitas, e os designaram seus próprios sacerdotes, assim como os povos das outras terras. Qualquer um que chegasse trazendo um novilho e 7 carneiros podia se tornar sacerdote de ídolos que não são divindades. Quanto a nós, Iau é o nosso Criador, e nós não o abandonamos. Nossos sacerdotes, os descendentes de Aron, estão servindo a Iau, e os levitas os ajudam no trabalho. Eles fazem fumegar ofertas queimadas a Iau todos os dias, de manhã e ao anoitecer, além de incenso perfumado. Os pães da proposição estão sobre a mesa de ouro puro, e eles sempre acendem o candelabro de ouro e suas lâmpadas ao anoitecer. Pois nós estamos cuidando da nossa responsabilidade para com Iau, nosso Criador, mas vocês o abandonaram. Agora vejam, o verdadeiro Criador está conosco, liderando-nos, e também os seus sacerdotes com as trombetas, para dar o toque de guerra contra vocês. Ó homens de Israel, não lutem contra Iau, o Criador dos seus antepassados, pois vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão armou uma emboscada atrás deles, de modo que o exército de Jeroboão estava na frente de Alda e os homens da emboscada estavam atrás. Quando os homens de Alda se viraram, perceberam que estavam sendo atacados tanto pela frente como pela retaguarda. Então começaram a clamar a Iau, ao passo que os sacerdotes tocavam alto as trombetas. Os homens de Alda deram um grito de guerra. Quando os homens de Alda deram um grito de guerra, o verdadeiro Criador derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abial e de Alda. Os israelitas fugiram diante de Alda, e Criador os entregou nas mãos deles. Abial e seus homens realizaram uma grande matança, de modo que 500.000 homens treinados de Israel morreram. Assim, os homens de Israel foram humilhados naquela ocasião, mas os homens de Alda se mostraram superiores, porque confiaram em Iau, o Criador dos seus antepassados. Abial continuou a perseguir Jeroboão e tomou dele cidades: Betal e suas aldeias dependentes, Gesana e suas aldeias dependentes, e Efron e suas aldeias dependentes. E Jeroboão nunca mais recuperou seu poder na época de Abial. Depois Iau o golpeou, e ele morreu. Mas Abial ficou mais forte. Com o tempo tomou 14 esposas e tornou-se pai de 22 filhos e 16 filhas. E os outros acontecimentos da história de Abial, suas ações e suas palavras, estão registrados nos escritos do profeta Ido.